Bem, nesse vídeo eu quero tratar de um tema interessante que é o memorial descritivo, né? Como o próprio nome diz, é descrever alguma coisa, né? É um termo muito usado na arquitetura. Os projetos são, na apresentação, grosso modo, o que é, né? O resumindo, são desenhos, imagens, né? Acompanhados de texto. E nesses textos a gente faz explicações, né, sobre o projeto, sobre intenções, né, os conceitos. Né. Então, o memorial descritivo é algo que acompanha o arquiteto desde a graduação até a finalização, e também depois da finalização do curso, né. O arquiteto pode participar de um concurso de ideias e ele tem que necessariamente oferecer um memorial descritivo. Então, resumindo, a escrita é uma ferramenta muito importante para o arquiteto, né? Ter uma boa escrita, portanto, torna-se fundamental. Então é disso que eu quero falar, né? Como escrever um memorial descritivo, qual a melhor maneira de escrever um memorial descritivo, e vou aqui me basear também nas minhas experiências como professor em sala de aula e também do que eu vejo nas redes sociais. Bem, logicamente a escrita, o domínio da boa escrita é fundamental. Esse é um problema que a gente percebe na sala de aula, né? Dificuldade de escrever, primeiro porque o aluno tem uma pouca leitura no geral, lê-se muito pouco no Brasil. Essa história de que com a internet a gente lê mais, isso é um pouco discutível, porque geralmente as leituras são textos sem muito aprofundamento, a leitura diária, né? Nada substitui um bom livro, uma boa reflexão. Então, para escrever bem, eu preciso ler, né? Ter uma boa base da leitura. E preciso praticar, né? A prática da escrita é fundamental. Não é só ler não faz alguém um bom escritor. Eu até vou colocar na descrição desse vídeo um link para um curso, né, que eu tenho, um curso para redação, para escrever bem, né? Então convido você que sente necessidade de melhorar sua escrita, que você se inscreva e faça o curso, né? É sempre bom aprender. A gente nunca está pronto para tudo, sempre há algo que aprender. Então, o memorial descritivo, para escrever um memorial descritivo, né, a primeira coisa que eu tenho a dizer é a partir de uma crítica que eu vejo muito nos textos publicados na internet, né, que é um equívoco, né, um vício em que o arquiteto ou o aluno elogia o próprio trabalho, né, ele faz elogios a ele mesmo, e isso soa pedante. Em sã consciência, ninguém vai escrever um memorial descritivo para falar mal do seu trabalho. O que você tem que fazer é, obviamente, explicar da melhor maneira possível as qualidades do seu trabalho sem se elogiar, né? Quer dizer, quando eu explico as intenções, a verdade do meu projeto, as intenções pensadas, né? O que foi de fato pensado, né? Foi testado para chegar ali na melhor solução possível. Na medida em que eu sei descrever isso, demonstro isso com palavras graficamente, né, com a ajuda dos desenhos, é natural que a pessoa então venha perceber que ali há uma qualidade do projeto. Então você não precisa dizer, né, coisas que eu vejo nas redes sociais, né, a pessoa dizer, fiz uma casa linda para um arquiteto, para um cliente, né, olha a solução linda que eu fiz para o jardim. Quer dizer, essas coisas são absolutamente dispensáveis e eu convido você, primeiramente, a extirpar isso, né, do conteúdo do seu memorial descritivo. O memorial descritivo ele tem que ser profissional, né, ele não pode ser um texto pessoal, ele é impessoal, né, então você vai tirar a primeira lição que eu quero deixar aqui, também, ou a segunda, é que você não utilize pronome pessoal. Eu fiz, não, foi feito, né? Então,
pensou-se assim, né, a solução foi pensada desta maneira e não eu pensei desta maneira. Né, e assim você vai explicando o texto, tirando o pronome. Né, e vai explicando as soluções e a pessoa, né, lógico, você vai enfatizar as qualidades do projeto, mas sem se elogiar. Né, e aí, pensando sempre num texto de fácil compreensão para quem não é entendido em arquitetura, mesmo quando você entrega um trabalho para um professor. Né, porque se eu pensar que um leigo vai entender bem aquele texto, né, um professor com certeza entenderá. Então procure usar da simplicidade, da impessoalidade e de uma formalidade. É formal, é um texto formal. Né, é um texto de trabalho acadêmico, ou é um texto de um concurso de ideias, é um texto para um cliente, não é um texto para um amigo, não é um e-mail corriqueiro, coisa assim. Bem, a outra questão importante, outro ensinamento importante, é fazer sempre um roteiro, né, do que você vai apresentar no memorial descritivo. Né. É bom você preparar, fazer um texto preparatório antes de escrever esse memorial. Né. Então eu falei da impessoalidade, tirar o pronome pessoal. Né. Evite usar a palavra não, né, porque quando eu faço uma frase mais afirmativa, eu sou mais assertivo. Né. Por exemplo, se eu digo acordei, o tempo não estava bom, lógico que eu tenho ali um contexto, mas se você substituir uma frase em negação por uma maneira mais assertiva, mais afirmativa, você vai ver que você é mais contundente no que você quer dizer. Então fica melhor se eu digo acordei, o tempo não estava bom, estava muito chuvoso. Né? Então isso já me leva a entender que o dia já não começou tão bem, começou mais melancólico. Né? Quando eu digo acordei, o dia estava muito bonito, o sol brilhava intensamente. Né? Então já é um outro contexto, né? Já me transmite uma outra conotação, já me transmite uma alegria, uma disposição. Então evite usar a palavra não. Ao invés de usar a palavra não, né, faça uma frase afirmativa. Né. Não diga não como mas como as coisas são, e não como não são. Né. Procure ler memorial descritivo dos arquitetos que têm maior destaque, arquitetos que escrevem muito bem. E um caso que eu acho importante, né, citar, né, e colocar aqui como um convite, né, é a leitura do memorial do plano piloto escrito pelo Lúcio Costa. Né. É um excelente exemplo de escrita, porque vai confirmar tudo que eu tenho dito até agora. Né. Eu vou ler uns trechos para você, né, e fazer comentários para que você entenda, né, a qualidade, você perceba a qualidade e veja como o memorial deve ser escrito. Se você pegar lá, baixando aí na internet o memorial descritivo, você vai ver que no item 2, ele fala assim: procurou-se depois a adaptação à topografia local. Procurou-se, ele não disse eu procurei. Tá? A topografia local, ao escoamento natural das águas, a melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo equilátero que define a área urbanizada. Muito objetivo, né? Quer dizer, nesse item 2 ele resume de maneira exemplar todo o partido arquitetônico para o plano piloto de Brasília, da capital do nosso país. Né? E ele fala no item 3, e houve o propósito, né? Então ele fala que houve um propósito, ele não está falando do propósito usando o pronome pessoal, eu fiz, eu quis fazer. Houve o propósito de aplicar princípios francos da técnica rodoviária, inclusive a eliminação dos cruzamentos, a técnica urbanística conferindo-se ao eixo arqueado correspondente às vias naturais de acesso, a função circulatória tronco, com pistas centrais de velocidade e pistas laterais para o tráfego local, e dispondo-se ao longo desse eixo o grosso dos setores residenciais. Então você vê que em nenhum momento ele usou a palavra não.
Né? Nenhum momento ele disse eu fiz. Ele foi muito objetivo, ele é muito objetivo. Voltando ao item, o item 1 do memorial, ele diz assim: nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Tá? Que é o primeiro item, né? E resumindo o partido arquitetônico, a ideia. Então, em nenhum momento ele está dizendo eu fiz. Em nenhum momento ele está dizendo é bonito, eu fiz uma coisa bonita. Não, ele é objetivo técnico. É isso que o memorial descritivo deve transmitir. Outro ensinamento que eu recebi do Arthur Schopenhauer, né, é um livro, né, A Arte de Escrever, do Schopenhauer, e ele diz que o texto deve ter objetividade. O que ele quer dizer com isso? Você escreve, lê e você diz, tá ótimo, eu estou entendendo tudo. Você está entendendo tudo, mas a pergunta é, quem vai ler está entendendo? Está objetivo? Você se coloca no lugar de quem vai ler? Será que está tão objetivo, está tão claro, ou está, por exemplo, passando uma ideia dúbia? Né? Você quer dizer alguma coisa, mas a pessoa pode entender de outra maneira. Então, cuidado com as palavras, o significado das palavras. Na escrita, a palavra é uma coisa, na fala é outra. Na fala eu estou ali falando com alguém, com o interlocutor, posso explicar, voltar, a pessoa pode dizer, eu não entendi, eu entendi assim, você não, é assim que eu quero, é isso que eu quero dizer. Mas na escrita isso pode não acontecer, você coloca uma palavra e o entendimento pode ser um entendimento muito diferente do que você de fato queria dizer. Então se coloque no lugar do leitor, seja objetivo. Você tem que ser subjetivo na explicação, né, que é porque é uma obra de sua autoria. Então é todo um trabalho subjetivo, a arquitetura é uma coisa subjetiva, é uma opção, né, que o arquiteto toma baseado em análises, ele chega à conclusão e ele expressa, dá a solução que mais lhe convém, que ele acha melhor. Então nesse caso, nesse aspecto é uma obra subjetiva, né, as explicações ali são a partir disso, a partir da sua subjetividade em relação ao tema, mas a explicação para outra pessoa deve buscar objetividade, né? Então eu devo me colocar no lugar de quem vai ler para ver, para imaginar se o texto está bem compreendido ou não. Se a pessoa vai entender o que eu quis dizer, né? Então esse é outro ensinamento do Schopenhauer. Bem, eu termino aqui e vou postar um vídeo depois falando do memorial justificativo. É diferente do memorial descritivo. As pessoas se confundem, às vezes têm uma dificuldade de entender o que é um e o que é o outro. Então até o próximo vídeo. Abraço. E não se esqueça de dar o like, se inscrever e divulgar entre seus colegas e amigos. Tá? Conto com a sua participação. Tá? Conto com a sua força. Forte abraço.